Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Estou bem feliz de estar de volta e a gente poder estudar a Bíblia juntos. Amém? Abre a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Eu quero só adicionar um anúncio, né? A Cris Hitz, ela me procurou antes do início do culto. 2 Coríntios, obrigado. Olha, as irmãs estão ligadas. Ninguém mais, gente, percebeu? Poxa, foi um teste, hein? Irmãos, mas ouçam isso, é uma boa notícia. A irmã Cris, a gente orou pela sobrinha dela, né, que foi internada, né, às pressas, estava na UTI, era leucemia, foi diagnosticada com linfoma, né, no sangue. E aí, o que aconteceu? Nós oramos, né, e ela já saiu do hospital e eles não descobriram mais o linfoma, né, e graças a Deus ela já está em casa. Amém. Está bem? Amém. Ela vem domingo que vem? Amém. Então, glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Deus é maravilhoso. Estou muito feliz de saber. Irmãos, então vocês estão lá em 2 Coríntios? Sim. Saudações da Igreja do Rio de Janeiro. Foi muito bom estar lá no aniversário da Igreja do Rio. 14 anos de ministério. Foi uma bênção. Os irmãos, né, estão crescendo, amadurecendo no Senhor. Foi uma bênção, né? 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo de 1 a 6. E nós vamos orar. 2 Coríntios 3, de 1 a 6 diz: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pai, muito obrigado pela porção que o Senhor preparou para nós essa noite, Deus. Que Cristo Jesus, o Senhor, o pão vivo que desceu dos céus, que é a própria palavra, o verbo vivo, possa nos alimentar essa noite, que possamos nos fartar de Ti, que a Tua palavra penetre no mais profundo do nosso ser, como uma espada de 2 gumes, ó Deus, penetrando e discernindo as intenções dos nossos corações. Senhor, continua a escrever em nossos corações, continua a fazer de nós essa carta viva que pode ser lida por todo o mundo. Senhor, essa carta de amor de Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pelos meus irmãos que se reúnem aqui, Deus. Que o Senhor continue, Deus, a nos trazer maturidade, crescimento, Senhor, discernimento espiritual, para que a gente possa cada vez mais, ó Deus, com alegria, com fé ainda maior, ó Deus, brilhar a Tua luz nesse mundo de trevas, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Irmãos, eu vou fazer uma rápida revisão. Nós estamos estudando já algumas semanas o livro de 2 Coríntios. E o tema da carta é Cristo é nossa suficiência. Cristo, nossa suficiência. Ele é a nossa suficiência. Amém? E o versículo tema é 2 Coríntios 9:8, que diz: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E na última vez, no nosso último estudo, nós terminamos o capítulo 2 e nós vimos e aprendemos
que somos o perfume, né, o bom perfume de Cristo. Amém? Então, agora na sequência, Paulo ele vai falar sobre essas cartas vivas de Cristo. Nós somos as cartas vivas de Cristo, 2 Coríntios. Eu gostaria de estudar o capítulo todo, né, o capítulo 3 inteiro, mas a gente vai sair daqui um pouco mais tarde. Então, a gente vai dividir, tá bom? A gente vai ver só até o versículo 6 hoje e depois a gente estuda o resto. Mas, irmãos, antes da gente começar o versículo 1 do capítulo 3, eu gostaria de falar o seguinte, você sabe que só é possível existir mentira porque existe a verdade, né? Se não houvesse a verdade, não teria como existir a mentira. E até nas obras de artes, né, você vê que tem a original, né? Existe a obra original e existem as imitações, né? As cópias. Ela parece muito com a original, né? A cópia, a imitação, ela lembra muito, ela parece muito, né? E às vezes é preciso chegar bem de perto ou ter um conhecimento prévio, né, de alguém para você entender que não, realmente aquilo ali não é o original, não é o verdadeiro. Irmãos, depois que o Evangelho de Cristo Jesus começou a alcançar o coração dos gentios, né, aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram de Israel, não demorou muito tempo para que um falso evangelho surgisse também. Para que uma imitação barata, uma cópia do evangelho de Cristo começasse a ser disseminada em nome de Cristo, em nome de Deus. E, infelizmente, não demorou muito para que a igreja espalhada no Império Romano absorvesse esse falso evangelho. E a principal razão dessa grande absorção desse falso evangelho é porque o falso evangelho, o evangelho que não é de Cristo, que não é baseado na graça, que não fala da salvação por meio da fé, né? Através da fé, por meio da graça, nós somos salvos pela graça por meio da fé, né? E tudo aquilo que não é esse evangelho é falso, é imitação. Os judaizantes, que eram supostos judeus convertidos ao cristianismo, eles saíam de Jerusalém pregando um falso evangelho. Eles falavam para as pessoas que, olha, é legal que você crê em Jesus, mas isso não é o suficiente. Isso não é o bastante para você ser salvo. Para você realmente ser salvo, para ser um cristão verdadeiro, você, além de crer em Jesus, você tem que cumprir a lei de Moisés. Você tem que cumprir a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés lá no Antigo Testamento. Você tem que obedecer essa lei para que você seja realmente salvo e um verdadeiro cristão. E isso foi absorvido principalmente, irmãos, porque nós seres humanos, nós temos uma tendência enorme de nos aperfeiçoar segundo os nossos méritos. O que eu quero dizer com isso? Por que existem tantas religiões? Porque a religião, né, como eu posso dizer, regras e regulamentações que você possa se orgulhar nelas, mostrando religiosidade, mostrando espiritualidade, mostrando superioridade, é muito grande. Então, quando você cumpre algumas regras, você cumpre alguns preceitos, você tem como se mostrar superior aos outros. Você tem como provar para você mesmo e para os outros que você é especial, que você é grande, que você é bom em alguma coisa. E por isso, né, porque o ser humano tem essa tendência legalista, né, de se agarrar em leis para se autopromover ou para promover a sua espiritualidade, a igreja começou a aceitar esse falso evangelho. E a igreja de Corinto, ela estava absorvendo essa doutrina falsa desses judaizantes. E Paulo, ele teve que defender o rebanho de Deus, ele teve que proteger as ovelhas de Cristo, ele teve que exortar os irmãos. E essa porção dessa noite, ele fala exatamente em resposta a uma das coisas que esses judaizantes estavam introduzindo no meio da igreja de Cristo. Sabe o que eles falavam? Eles falavam, olha, nós viemos de Jerusalém, nós viemos da cidade de Deus, nós temos cartas de recomendação dos irmãos de lá. Mas e esse Paulo? Qual é a carta de recomendação que ele trouxe para vocês? E eles começaram a lançar palavras que causavam suspeitas, né? E essa desconfiança por parte da igreja em relação
ao chamado ministerial de Paulo, a autoridade espiritual dele, como apóstolo de Cristo Jesus. Então Paulo, nessa porção, ele fala como em resposta a esses irmãos, né, esses alguns irmãos em Corinto que estavam, né, questionando a legitimidade do seu ministério, e ele usa essa porção para fazer uma comparação muito importante para nós hoje, para nós nos nossos dias. Porque a gente sabe que esse falso evangelho, ele não parou lá, né? Ele se estendeu pelos séculos e ele é presente nos nossos dias. E não é um ou outro entre nós que se depara com eles no dia a dia, né? Pessoas que se agarram a tantas outras coisas para falar, não, você só realmente é cristão se você cumpre essas coisas. Você realmente só vai para o céu se você cumprir essas coisas, né? Então não é algo tão longe de nós. Então Paulo, ele vai agora nessa porção usar também dessa passagem para nos mostrar a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança que Deus fez com os homens, dando os 10 mandamentos a Moisés, que é a antiga aliança, o Antigo Testamento. E ele vai comparar a antiga aliança com a nova aliança. A nova aliança Deus estabeleceu com nós em Cristo. Ela é através da fé em Cristo. E essa aliança ela é baseada não na lei, mas é baseada na graça. Então, nessa porção, Paulo ele vai mostrar para nós de uma forma muito clara, muito visível, de forma que todo mundo vai poder entender e falar, uau, que fácil, como é tão fácil ver. E eu fiz um esboço rápido aqui da antiga aliança e da nova. No versículo de 1 a 3 a gente vai ver onde as alianças foram escritas. A primeira foi escrita em tábuas de pedra. A segunda aliança foi escrita em corações humanos. E do versículo de 4 a 6 nós vamos ver quais as consequências das alianças. A consequência da primeira aliança foi morte, enquanto a consequência da segunda aliança é a vida. Então, é uma diferença gritante, não é? É uma diferença tremenda também. Então, vamos lá, versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Então veja que Paulo ele questiona, ele pergunta, será que eu preciso realmente de uma carta de recomendação? Isso é muito cabível porque Paulo foi aquele que começou a igreja em Corinto. Ele foi quem levou o evangelho de Cristo. Eles só eram cristãos porque Paulo apresentou o evangelho para eles. E agora Paulo está perguntando, é realmente isso que eu estou entendendo? É isso que eu ouvi? Vocês realmente querem que eu apresente uma carta de recomendação? Vocês querem que eu prove para vocês a legitimidade do meu ministério? É isso mesmo? A gente sabe que uma carta de recomendação era muito usada naquela época por causa dessas falsas doutrinas. Havia muitos falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, que entravam na igreja e disseminavam alguma doutrina. E como precaução, a igreja ela começou a pedir cartas de recomendação. Você diz que é irmão, que é em Cristo e que vem de tal igreja. Então, eu preciso que você me dê um respaldo de alguém, que alguém possa comprovar, possa dizer, não, realmente esse daqui é cristão. Até nos dias de hoje, a gente pede. Algumas igrejas, nós não pedimos, né? Mas algumas igrejas pedem cartas de recomendação. Eu quero que o seu ex-pastor me escreva falando que você realmente faz parte do corpo de Cristo. E às vezes eu tenho que escrever umas cartas aí. Ou não, né? Não, estou brincando. Às vezes eu tenho que escrever umas cartas. Inclusive essa semana eu tive que escrever uma carta de recomendação para o Marcelo e para a Alba, que estão indo para a Espanha por 3 meses fazer um trabalho evangelístico. Então eles vão passar 3 meses falando de Jesus lá, e eu fui solicitado a escrever uma carta de recomendação para os dois, para que eu pudesse atestar, não, eles são cristãos, membros do nosso corpo, conhecem Jesus, amam Jesus e vão fazer um ótimo trabalho aí.
Então, eles deram um joinha, né? Eles curtiram. Então, é assim. Então, carta de recomendação é uma coisa, inclusive nos nossos dias, muito útil, é necessária. Inclusive na área profissional, né? Eu acho que muitos de vocês conhecem a carta de recomendação na área profissional, né? Você vai arrumar um emprego, o seu novo chefe fala, para você ser admitido, eu preciso que o seu ex-chefe me escreva uma carta de recomendação falando das suas qualificações pessoais e profissionais. E aí você vai lá no seu antigo chefe, né? É bom quando você sai de boa, né? E aí você pede essas recomendações e ele faz essa carta, né? Mostrando as qualificações pessoais, profissionais, para você ser admitido, não é isso? Então, uma carta de recomendação não é uma coisa, né, assim, longe do nosso conhecimento. E aí, mas a questão aqui, irmãos, é que Paulo, ele foi o instrumento usado por Deus para levar o evangelho a Corinto. Foi por meio de Paulo que aqueles irmãos conheceram Jesus. Foi por meio do ministério de Paulo que aquelas pessoas, elas vieram à fé. E é ridículo, desculpa a expressão, mas agora eles pedirem uma carta de recomendação para Paulo, por causa da influência desses homens, desses judaizantes. Então Paulo, ele mostra ele faz essa pergunta, e algo importante antes da gente mudar para o versículo 2, é que é muito triste, irmãos, eu acho que isso é uma aplicação para nós aqui. É muito triste quando as pessoas, ou a pessoa, ela pensa assim, é mais importante, né, o que as pessoas vão falar do que aquilo que Deus pensa de mim, né? Porque na verdade, eles queriam que Paulo, ele se preocupasse dessa forma, né? Não, eu quero que vocês pensem que eu sou um cara legal. Eu quero que vocês pensem que eu sou merecedor da aceitação de vocês, né? Vocês querem que eu pense assim, que eu sou merecedor e que eu tente mostrar que eu mereço ser aceito por vocês. Mas Paulo está falando, eu não vou fazer nada disso. Eu não vou fazer nada disso. Eu me recuso a fazer isso. Porque não importa o que você pensa a meu respeito. Importa o que Deus pensa a meu respeito. Importa o que Deus pensa sobre mim. E eu penso que às vezes, irmãos, a gente pode viver muito tempo da nossa vida limitado, preso, com medo do que as pessoas pensam, do que as pessoas podem falar, quando na verdade o que deve estar no nosso coração e na nossa mente é o que Deus pensa sobre mim. O que Deus pensa sobre mim? O que Deus vê em mim? O que Deus quer de mim? Ele que eu quero agradar. É a aceitação dele que eu tenho. Amém? E a gente vive nessa verdade, porque fomos amados e aceitos por Deus em Cristo. É isso que deve nos mover. É isso que deve nos motivar a avançar na fé, tá bom? E servir a Deus, que era o caso dele aqui. Então agora, Paulo, ele vai descrever a sua carta de recomendação. Presta bastante atenção, que ele só se aqueceu. Agora ele vai começar a descrever a sua carta. Versículo 2, ele diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Ele fala, vocês querem que eu apresente uma carta de recomendação para vocês? Pois bem, eu vou apresentar. Sabe qual é a minha carta? Vocês. Vocês são a minha carta de recomendação. Se alguém duvida do meu ministério, olha para a vida de vocês. Se alguém questiona a legitimidade do meu chamado, olha para a vida de vocês. Olha quem vocês eram e olha quem vocês são hoje. Olha onde vocês estavam perdidos no paganismo, no templo de Diana, adorando com prostitutas cultuais, e hoje vocês estão aqui louvando a Deus, levantando a mão para o céu, louvando a Deus no nome de Cristo. Vocês realmente querem que eu apresente a minha carta de recomendação? Aí está ela. Vocês são a minha carta de recomendação. Paulo está falando. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração. Ele fala, Deus escreveu essa carta é vocês, essa carta de recomendação, e ela foi escrita em nosso coração. E ela pode ser lida, ela pode ser conhecida e lida por todos. Paulo fala,
eu não preciso apresentar outra carta, porque eu tenho a melhor carta de recomendação. Se alguém duvida do meu ministério, é só olhar para vocês e eles vão conhecer e ver que realmente esse ministério é da parte de Deus. Que realmente foi o Espírito Santo que está fazendo essa obra. Então Paulo fala, essa é a minha carta, não escrita em papel, mas escrita em corações humanos. Amém? E ele vai continuar, ele vai falar agora de uma forma mais profunda. Mas eu quero só prestar atenção, que você preste atenção nisso, irmãos. Paulo está falando, olha, a melhor forma da gente comprovar o nosso ministério não é através de blá blá blá, né? De muito fala-fala. A melhor forma da gente mostrar o quanto o nosso ministério é de Deus, é frutífero, através dos frutos dele, através de vidas transformadas. Não adianta eu ficar falando, né, se Deus não está nesse negócio. Porque se Deus está nesse negócio, as vidas são tocadas e são transformadas. E isso é muito grande, é muito glorioso, né? Porque Paulo está falando, eu não tenho que me preocupar. Se o meu ministério fosse carnal, eu teria que me preocupar. Vocês estão entendendo? Se o meu ministério fosse feito na minha própria força, eu estaria descabelado agora, porque eu estou em descrédito. Eu estaria preocupado, nervoso. Mas se eu entendo que o meu ministério é espiritual e não carnal, que é feito no poder de Deus e não no meu, eu não vou me preocupar. Eu me recuso. E eu não tenho por que apresentar uma carta se vocês são a prova de que o meu ministério é de Deus. Você quer saber se um servo, né, é de Deus? Olha para a vida transformada dele e das pessoas que ele serve. Se há pessoas que estão servidas e são transformadas através daquele ministério, opa, glória a Deus. Mas se é só blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, não há fruto, é questionável, né? É no mínimo questionável, certo? Então Paulo está falando, eu não vou me preocupar. E irmãos, não é só Corinto que era a carta nesse sentido de a carta de recomendação de Paulo. A igreja de Filipos era uma carta de recomendação do ministério de Paulo. A igreja em Tessalônica, a igreja em Colosso e assim como tantas outras, Éfeso, elas comprovavam que o ministério de Paulo era da parte de Deus e não de homens. Então Paulo ele tinha várias cartas de recomendação, ele não tinha uma só. E graças a Deus, irmãos, Paulo não falou que a evidência, né, do seu ministério estava nos sinais e milagres que ele operava. Ele falou, não, a evidência do meu ministério estão nas vidas transformadas através dele. Amém? Glória a Deus. Agora o versículo 3. Versículo 3 diz, vocês demonstram que são uma carta de Cristo. É lindo, né? Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Paulo, ele não está falando, olha, vocês talvez vão ser uma carta, né? Ou vocês, nem ele fala, vocês demonstram ser, vocês são essa carta viva. Sabe quando Jesus fala, vocês são a luz do mundo, e a gente fala, mas eu precisava brilhar mais, né? Vocês são o sal da terra, mas eu deveria salgar mais, né? Mas ele fala, vocês são. Paulo está falando, vocês são uma carta de Cristo. Você que conhece a Jesus, que foi salvo pela graça de Jesus, pela graça de Deus através de Jesus, você é uma carta de Deus. Você é uma carta de Deus ao mundo. Você é uma carta que o Espírito Santo de Deus está escrevendo para que as pessoas conheçam sobre Jesus através de você. Não é talvez você seja, ou se você fizer alguma coisa, quem sabe você se torne uma carta. Não. A responsabilidade está totalmente na mão do Senhor. Paulo fala, vocês são uma carta de Cristo.
vocês são uma carta de Cristo. E ele fala que esse é o resultado do nosso ministério. Ele não fala para se gabar. Olha o nosso ministério. Olha. Né? Não. Ele está falando, vocês são, porque Deus está fazendo isso. E olha só como ele prova. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Então, ele não está falando, olha, o resultado do meu ministério. Não, ele está falando, vocês são o resultado do nosso ministério, mas vocês estão, é uma carta escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ou seja, você é uma carta por causa de Deus, não por causa de mim. O que Deus está fazendo na tua vida é de interesse dEle. Ele te amou, Ele entregou o Filho dEle para morrer no seu lugar. Ele está trabalhando na sua vida hoje. O Espírito Santo está te moldando hoje. Você é uma carta de Cristo hoje. Resultado sim do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus. Então Paulo está falando, olha, o Espírito Santo de Deus é que está fazendo a obra. Ele é a tinta que escreve essa carta. Eu sou apenas a caneta. A caneta da onde a tinta sai. Eu só sou um instrumento. E é isso que nós precisamos entender, igreja. Quando nós servimos a Cristo, nós somos apenas um instrumento nas mãos dele. O Espírito Santo é quem está fazendo a obra. E ele faz algo que eu jamais poderia fazer, que você jamais poderia fazer, porque nós somos limitados. Nós somos homens, nós somos humanos, somos pecadores, não somos ninguém sem Cristo. Mas por causa de Cristo, por causa do Espírito Santo, Deus ele opera através de nós. E ele faz a obra dele, a obra de Deus. Nós somos os instrumentos. Mas a essência desses instrumentos é o Espírito Santo de Deus. É ele que faz a obra. Amém? Então é muito claro isso. E ele fala, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E aqui ele toca profundamente nessa antiga aliança, comparando com a nova aliança. Porque as pessoas, elas queriam, eles estavam falando, olha, vamos duvidar de Paulo, porque esse papo de graça, vamos e venhamos, é muito fácil, é muito barato, qualquer um é cristão. E Paulo está falando, eu não vou abrir mão da salvação pela graça por causa dessa pressão, desse falso evangelho que está sendo divulgado, não. Ele falou, a antiga aliança, ela foi escrita em pedra, pelo dedo de Deus. A nova, ela é escrita no coração humano. E a gente vai falar um pouquinho disso, irmãos, mas quando a lei foi dada por Deus a Moisés no Antigo Testamento, era uma lei externa. Você não pode fazer, você não pode fazer, você não pode fazer. E todos pecaram. A Bíblia fala que todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Ou seja, a lei ela é boa, ela é santa, ela é perfeita, mas ela não tem o poder de transformar uma vida. Um legalista pode chegar para nós e falar, olha, isso é o que você pode fazer, isso é o que você não pode fazer, você pode concordar com aquilo, mas ele não pode te dar o poder de obedecer a todas as regras. O poder para obedecer só pode vir de Deus. Porque se fosse humano, se pudesse vir de homens, Jesus não teria que, primeiro, vir e morrer na cruz. Segundo, o Espírito Santo não precisaria ser dado para habitar em nós, para que nós pudéssemos ser capazes de fazer a vontade de Deus. Então, a gente precisa entender e parar isso, porque eu e você temos uma tendência legalista muito forte, que quando a gente menos imagina, a gente já está lá, a gente volta, não é? Só eu, né? Tá bom, desculpa. Só eu, acho que só eu que estou assim. Quando eu menos imagino, lá estou eu querendo viver pela lei de novo. E aí eu tenho que ser lembrado que, peraí, Celso, não foi nem você que começou essa obra para começo de história. Não foi você que me escolheu, mas eu que te escolhi para ir dar fruto que permaneça. João 15,16. E verdadeiramente é natural e humano, e Paulo ele tem que escrever aos Gálatas e repreendê-los, porque ele falou, por que vocês estão aperfeiçoando agora na carne a obra que Deus começou pelo Espírito?
No começo foi maravilhoso, eu sou tão indigno, tão pecador, tão não merecedor do amor de Deus, da graça de Deus, recebo Jesus, recebo o perdão, recebo a graça. Na semana seguinte eu já estou me achando cara, já estou olhando todo mundo para baixo, porque agora eu tenho um padrão de vida que ninguém mais tem. E de repente, quando eu falho num desses pontos, eu me sinto mal, eu fico em condenação, fico triste, não quero ir para a igreja. E quanto menos eu vou para a igreja, menos eu leio a Bíblia, menos eu quero orar. O que isso significa, irmãos? Isso significa que nós confessamos uma nova aliança, mas na prática vivemos uma antiga aliança. Isso significa nada mais do que, eu entendo na minha cabeça essa nova aliança e eu gosto dela. Ela é legal, joinha, curti. Mas na prática, no dia a dia, eu vivo debaixo da antiga aliança. E quando a gente vive debaixo da antiga aliança, a gente vive em condenação ou hipocrisia. Não tem outro modo, né? Porque você nunca vai ser perfeito como a lei exige. Então você finge que é o mais espiritual que você pode, né? É uma hipocrisia. Ou em condenação, quando você já cansou da hipocrisia, não consigo mais pôr máscara, vou escrachar, né? Vou chutar o balde. É o que sobra, não dá outro caminho, né? Não há outra saída. A gente fica encurralado, preso. Por isso que Jesus teve que vir e trazer uma nova aliança, um novo pacto, um novo acordo. Não da tinta, não da lei, mas da graça. Porque a lei, ela só me mostra que eu sou pecador. Ela só tem o poder de me julgar e me condenar, nada mais. Ela não me dá o poder de ser transformado. Por isso, Jesus teve que morrer e por isso o Espírito Santo teve que ser dado para habitar em nós. Porque agora que o Espírito de Deus habita em nós, agora há poder, agora há transformação, que eu insisto, que não é minha, que não é sua, que não é na nossa força. Enquanto nós tentarmos na nossa força, nós vamos falhar, nós vamos nos decepcionar e ficar muito frustrados. Mas o Senhor falou que essa é uma obra dele, a obra do Espírito Santo de Deus. Dá o poder para nós andarmos na vontade de Deus. Isso não é tremendo, irmãos? Há algo mais libertador do que isso? Não há. Os profetas do Antigo Testamento, eles falaram a respeito dessa obra do Espírito Santo. Em Jeremias 31, 33, nós lemos isso. Jeremias 31, 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, onde que o Senhor vai colocar a lei dele? No nosso coração. Ezequiel 11, 19. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, eles darei um coração de carne. Irmão, qual de nós tem o poder de fazer essa obra? Nenhum de nós. Se religiosidade salvasse alguém, Jesus não teria vindo e morrido na cruz. Se esforço humano poderia salvar alguém, Jesus não teria vindo e morrido na cruz. É porque nós estávamos mortos e morto não pode fazer nada. Que Jesus teve que vir e nos salvar. E essa obra de santificação, de transformação, ela é do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu vou ler para você quando a lei foi dada. E, irmãos, quando a lei foi dada, 3.000 almas morreram. Houve morte física, literal. E também
espiritual, porque ninguém conseguiu ser salvo pela lei. Deuteronômio 10, de 3 a 5, diz assim: Então fiz a arca de madeira de acácia e cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos, que havia proclamado a vocês no monte, do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim. E eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito. E lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Então, as tábuas da lei, essas 2 tábuas onde foram escritos pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos, ficavam guardadas dentro da arca da aliança, a arca do concerto no Antigo Testamento, que significava a presença de Deus. Então, entenda o símbolo. A lei ficava dentro da arca da aliança, né, do acordo de Deus, ela ficava dentro. Ou seja, só Deus, né, é capaz de cumprir essa lei. E como que a gente sabe disso? Que Deus enviou o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito, para vir ao mundo e cumprir toda a lei. Jesus, ele não veio abolir a lei, ele não veio cancelar a lei, ele veio cumprir a lei. E no nosso lugar, ele cumpriu a lei com perfeição, sem pecar em nada. Ele morreu no nosso lugar, pagando pelos nossos pecados. E ele ressuscitou da morte, provando que o seu pagamento foi aceito pelo Pai. Por essa razão, porque os nossos pecados foram perdoados, ele nos deu o Espírito Santo para habitar em nós. E esse Espírito Santo de Deus em nós é quem nos dá o poder, quem nos capacita a andar com Deus, como se nós nunca tivéssemos pecado. Isso é maravilhoso. Isso é algo não humano. Isso não é humano. Isso é totalmente divino. Mas o mais glorioso, e é aí que eu quero que você preste atenção, eu e você, por mais limitados e pecadores que sejamos, nós somos prova viva desse poder de Deus através do seu Espírito Santo. Amém? Somos provas vivas, somos cartas vivas. Isso é para a honra e para a glória de Deus, irmãos. E aqui, eu quero ler rapidamente com você Êxodo 20, de 2 a 20, só para você ser lembrado dos mandamentos de Deus a Moisés, ou os 10 mandamentos. Abre lá em Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 2 ao 20, de forma bem rápida, só para você. Isso é importante, irmão, porque às vezes a pessoa, ainda hoje, ela é levada a pensar que vocês vão acompanhar lá, mas é bom eles aprenderem a abrir a Bíblia também, né? Praticar um pouquinho. Obrigado. Então vamos lá. Êxodo 20, de 2 a 20. Diz assim: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou.
honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, com coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Irmãos, se a lei não tinha o poder de salvar, se Deus sabia que ninguém ia ser capaz de cumprir a lei e que o mínimo mandamento quebrado já era capaz da pessoa ser condenada eternamente longe de Deus, por que Deus ainda assim deu a lei? Ele deu a lei para expressar para nós a santidade dele, a pureza dele, a grandeza dele, e para nos mostrar que nós somos incapazes de cumprir a lei. Então a lei, ela serviu de tutor até que Cristo viesse e pudesse cumprir toda a lei no nosso lugar. Então quando você recebe Jesus, você recebe o poder de Deus para habitar dentro de você, para que você possa fazer a vontade de Deus. Mas veja, você não é aceito por Deus porque você faz a vontade de Deus. Você foi comprado e aceito por Deus primeiro, para fazer a vontade de Deus depois. Dá para entender isso, gente? A gente vive o contrário, né? De alguma forma a gente quer primeiro ser merecedor para que, né, das bênçãos, para que a gente, né, sei lá, é humano isso, é orgulho isso, eu não sei o que é isso, é pecado isso, eu não sei definir isso, mas é carnal, né? É naturalmente humano isso. Mas Deus, ele fez o contrário. Ele nos aceitou em Cristo para que a gente pudesse fazer agora a vontade dele, capacitados por ele, cheios da presença dele. É o oposto, totalmente oposto. E a gente precisa entender isso. O Satanás vai continuar zombando de nós, né? 1 Coríntios 6, de 9 a 11, Paulo ele lembra os coríntios novamente, né? De quem eles eram antes de conhecer a Cristo. Vamos ler. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, e nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então Paulo, ele lembra eles de que no esforço humano ninguém jamais vai conseguir. Mas por causa da obra de Deus, todos nós fomos lavados e transformados pelo poder de Deus. Agora vamos ler o versículo 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Repara, irmãos, que quando Paulo ele fala, olha, pode soar um pouco arrogante, né? Quando Paulo fala assim, olha, vocês são a obra de Deus, né? O resultado do nosso ministério, né? E Paulo ele queria ter certeza que os irmãos entendessem que Paulo não está trazendo ou buscando glória para si mesmo, mas pelo contrário, ele está exaltando o nome de Deus somente. Porque é até um risco, né? A pessoa falar, não, vocês, são a prova do meu ministério, né? A igreja de Corinto, eles eram pecadores ímpios, tipo, bem pagão. Tipo, bem pagão, né?
E Paulo está falando. E eles não era aquela igreja que dava aquele, vamos dizer assim, né? Aquele show de santidade, de esplendor, de amor. Não era. Então, para Paulo dizer assim, olha, vocês são resultado do meu ministério. Ele tem que descansar e que confiar totalmente que tudo aquilo era obra de Deus mesmo. Que Deus, ele começa uma obra e somente ele é capaz de terminar essa obra. E Paulo não tem medo de falar, vocês são o resultado do meu ministério. Jesus não teve medo de falar, olha, eu me uno a você, eu quero ser um com você, vocês são meus irmãos. Deus, ele não tem nojo de nós, ele não tem medo de se aproximar de nós e nem de se identificar conosco. Paulo, ele fala, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Isso para mim é profundo, falou muito ao meu coração. Tal é a confiança, eu até marquei essa palavra confiança. Irmãos, como eu tenho que aprender a confiar em Cristo, irmãos? Como eu tenho que crescer em confiar em Cristo? Como eu preciso aprender a descansar? Eu acredito que esse é o ponto nosso essa noite. Quando nós realmente aprendemos a confiar que em Cristo, que Ele é o que é e que Ele faz o que Ele prometeu fazer. Quando eu confio, eu descanso. Amém? Quando nós podemos realmente crer, confiar, a gente tem paz. A gente não anda ansioso, a gente não se descabela, porque a gente confia, a gente descansa. Da mesma forma que Paulo, ele tinha essa confiança diante de Deus, por meio de Cristo, eu e você devemos ter essa confiança por meio de Cristo. Amém? Em Deus. Deus é aquele que nos chama de obra de suas mãos. Cristo foi quem nos escolheu para se tornar um conosco e nos tornar corpo dele. E é Deus que tem a responsabilidade de fazer que as nossas vidas sejam a expressão do seu Espírito Santo ao mundo. Nós somos um problema de Deus, né? Mas Ele não nos chama de problema. Mas eu estou falando problema porque às vezes você pode ser tentado a olhar para você e falar, misericórdia, né? Será que eu tenho jeito? Será que eu tenho jeito? Você tem jeito. Deus te ama, Deus te escolheu, né? Ele pôs o Espírito Santo, você é carta viva dele. Você é negócio dele. Melhor, você é filho dele. E melhor ainda, Ele te chama de amigo. Amém? Esse é o nosso Deus. Então é claro que o ministério da graça não é popular, porque quando você aceita o ministério da graça, você tem que admitir que você é incapaz, né? Você só pode aceitar o ministério da graça se você for capaz de reconhecer a sua incapacidade. Paulo, ele disse, eu sou o que sou pela graça de Deus. Ninguém é suficiente em si mesmo para fazer a obra de Deus, nem a vontade de Deus. Amém? Nossa suficiência é o Senhor. Versículo 5 fala, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então presta bastante atenção. O apóstolo Paulo é quem está dizendo isso, tá? Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele está falando, olha, nós somos capazes de fazer muitas coisas, mas a capacidade de fazer a obra de Deus e a vontade de Deus só pode vir de Deus. É isso que ele está falando no versículo 5. Só pode vir de Deus. Você pode fazer muitas coisas legais, tá? Você pode. Mas a capacidade de obedecer a Deus e servir a Deus como Ele quer, do jeito que Ele quer, só pode vir de Deus. É isso que Paulo está falando.
E eu louvo a Deus que Paulo, o apóstolo Paulo, ele não se reconhece como autossuficiente para a obra, né? Esse Paulo, ele pode reconhecer que ele é insuficiente, quanto mais eu, né? Quanto mais nós podemos falar, tudo bem, reconhecer diante de Deus, Senhor, a obra que está diante de mim é maior que eu. A tua vontade é maior do que eu posso fazer. A tua lei é perfeita, a tua lei é santa, Senhor. Para que eu possa te agradar em todas as coisas, para que eu possa ser nota 10 em tudo, para que eu possa ser aprovado com louvor, você pode dizer, eu preciso do Senhor. E tudo bem de falar isso, e tudo bem de reconhecer isso, porque essa é a nossa realidade, irmãos. A gente não está aqui para mostrar que um é melhor que o outro, que um é mais espiritual que o outro. Quando você vê um ministério se comparando com o outro, um irmão se comparando com o outro, isso é carne, isso é antiga aliança. Porque a nova aliança, a obra do Espírito, a obra que é pela graça, é o Espírito Santo de Deus que faz. Então, se eu estou no poder do Espírito e não do homem, por que eu vou me comparar? Eu não tenho mais glória. Vocês entendem? Não há glória que nos resta. Se a obra é dele, o louvor é só dele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas a gente vive tentando roubar a glória de Deus, se comparando com os nossos irmãos, se sentindo mais espirituais do que os nossos irmãos. Então eu louvo a Deus que o apóstolo Paulo, ele reconheceu a sua insuficiência humana, mas ele reconheceu a sua suficiência em Cristo. E é isso que eu e você devemos fazer. Ao mesmo tempo que a gente olha para nós e a gente vê, olha, não dá, sou insuficiente, fraco, pobre, nu e necessitado. Eu tenho e você tem que ser capaz de olhar para Deus e receber Ele como a sua suficiência. Não, eu não posso, mas Cristo pode. Ele é tudo para mim. Ele me preenche, Ele me completa. E ainda que eu não possa ver com os meus olhos ou entender com minha mente, é isso que a palavra de Deus fala. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ponto final. Ponto final. Charles Spurgeon disse o seguinte: nossa suficiência está em Deus. Então vamos desfrutar dessa verdade de forma prática. Nós somos apenas vasos de barro, pobres e rachados. E a única forma de nos mantermos cheios é nos colocando debaixo do fluir contínuo da graça ilimitada de Deus. Somente então, apesar da nossa ínfima condição de vazamento contínuo, ainda assim podemos permanecer sempre cheios até o ponto de transbordarmos. Tudo que nós temos que fazer, somos vasos rachados, né? Vasos rachados, vasos de barros rachados, né? Se fosse pelo menos um vaso bonitinho, né? Não, mas é um vaso de barro rachado. A única forma da gente continuar cheio é se colocando debaixo do fluir contínuo da graça de Deus. Aí ainda que vaze, ele continua enchendo e transbordando. Amém? E o versículo 6, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nos próximos estudos a gente vai se aprofundar com mais detalhes na antiga e nova aliança, mas eu quero mostrar para vocês essa diferença, a consequência da antiga aliança e da nova aliança. Paulo, ele fala aqui, olha, ele, Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. E ele está falando dessa aliança que foi estabelecida por Deus em Cristo, na cruz do Calvário, através do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Essa é a nova aliança. Não da letra, se falando da letra, né, como mandamento externo da lei, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então ele faz dois contrastes. Primeiro da letra com o Espírito e depois a consequência dessas alianças. A letra mata e o Espírito vivifica. Romanos 7, de 10 a 11, mostra para nós por que a lei mata, tá? Diz lá Romanos 7, de 10 a 11. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu...
Ele produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Então não foi que a lei me matou, mas ela produziu morte em mim. Porque tudo que ela podia falar é que eu não era digno e não merecedor, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Muita gente não faz mais para Deus ou por Deus porque se sente indigno e incapaz. Mas quando a gente lê Paulo falando que toda capacitação vem de Deus, você não precisa mais ter essa desculpa. Amém? Você não precisa mais usar essa desculpa. Porque nem Paulo se sentia capaz. Seja para qualquer coisa, né? Para falar de Jesus para uma pessoa, para limpar um banheiro, para entregar um folheto, para começar um estudo bíblico. Nós dependemos de Deus, irmãos. Nós não podemos fazer nada sem a ajuda dele. E aqui, Romanos 7, nós entendemos que a lei, ela é boa, santa e justa, mas ela produziu morte em nós. Então, ela não teve o poder de nos transformar. Então, a letra, ela mata, mas o Espírito, ele vivifica. É totalmente o oposto. A palavra que Paulo usa para aliança, ela é uma palavra que era usada para mostrar, como um documento que mostrava a última vontade, os últimos desejos de uma pessoa. Nós conhecemos como testamento, né? Qual é o testamento, né? O que tem no testamento? As últimas vontades de uma pessoa, né? A antiga aliança, o Antigo Testamento, falava que a vontade de Deus era aquela que a gente acabou de ler em Êxodo 20. Quem não cumpria aquilo, está fora. Quebrou o pacto, quebrou a aliança, não cumpriu o acordo, está fora. A nova aliança, enquanto a velha produziu morte, a nova produziu vida. Porque a nova aliança, o Novo Testamento, qual foi a vontade do Senhor? A gente vai participar da Santa Ceia, a gente vai ser lembrado dela. Qual é a vontade de Deus na nova aliança? Simplesmente creia. Essa é a vontade de Deus na nova aliança. Não, mas espera aí, me fala alguma coisa, deve ter mais, né? Não, é muito simples. É muito simples. Você tem certeza disso? Não, me fala mais. Não pode só simplesmente crer. Não pode ser simplesmente confiar. Não pode ser simplesmente descansar na obra de Cristo na cruz. Me manda fazer alguma coisa. Nosso coração grita, nossa carne grita. Mas o Novo Testamento, irmão, a nova aliança, a vontade do Senhor é essa, que a gente creia no Filho dele, naquele que ele enviou para nos salvar. Essa é a vontade de Deus. Isso liberta, isso salva, isso transforma. Quando nós paramos de lutar, irmãos, nós realmente podemos sentir as mãos de Deus agindo em nossas vidas. Amém? E muitas pessoas, elas usam isso aqui, fora do contexto, né? Elas falam, a letra significa a palavra escrita, então joga a Bíblia fora, né? Tipo, o que vale são as experiências. Não, não tem nada a ver. A letra aqui está falando da antiga aliança, está falando que a nova aliança é superior à antiga, tá bom? A gente deve viver pela nova aliança, né? Que é a fé em Cristo. Ela é superior que a antiga. Mas não é bom os 10 mandamentos? Quer dizer que a gente não tem que obedecer mais? Não, não é isso que está falando. Está falando que a nova aliança é superior à antiga. Porque a antiga, por melhor que seja, ninguém consegue viver por ela. Todo mundo está morto por ela. Mas a nova aliança, porque a gente só precisa crer e confiar que em Cristo, a gente já cumpriu toda a lei. Amém? E, irmãos, é isso. Essa nova lei agindo em nós, o Espírito Santo de Deus, a lei do céu é o amor, né?
toda a lei e os profetas se resumem no amar o próximo como a ti mesmo. E realmente, quando a gente tira os olhos do nosso eu e a gente coloca os nossos olhos no Senhor, a gente entende o que é um andar pelo Espírito. Quando não sou eu tentando me aperfeiçoar na minha força, mas sou eu dependendo da obra do Espírito Santo em mim, escrevendo em mim, fazendo de mim uma carta viva de Cristo para esse mundo ler e conhecer Ele, quando eu realmente confio, quando eu realmente creio nisso, eu sou o homem mais feliz da terra. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Quando eu realmente creio. Quando eu simplesmente creio. Mas se eu não creio, se eu tiro os olhos de Cristo e coloco os olhos em mim, aí já muda tudo. Aí tudo muda. Não é? Não é assim, irmãos? Infelizmente é. Então a gente precisa ser lembrado dessa nova aliança, desse que o Senhor está fazendo essa obra e que ela vai ser perfeita. Efésios 2, de 14 a 15, fala assim: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Então nós não temos mais como, nem por que ser julgados, nós que estamos em Cristo, pela lei, por alguma lei. Porque o Senhor Jesus cumpriu a lei e Ele anulou em seu corpo a lei, expressa em mandamentos e ordenanças. Então a nossa lei agora é crer em Cristo, confiar na obra de Cristo, no amor de Cristo e deixar o Espírito Santo operar através das nossas vidas. Você pode fazer isso? Amém. Então amém. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor? Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua obra e pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez ministros de uma nova aliança, Senhor. E, oh Deus, perdoa-me e perdoa-nos, oh Deus, por tantas as vezes, oh Deus, que escolhemos viver debaixo da antiga aliança, Senhor. Perdoa a nossa ignorância, perdoa, Senhor Deus, o nosso orgulho, Deus, a nossa pecaminosidade mesmo, Senhor, a nossa tendência, Deus, de querer nos aperfeiçoar, né, segundo os nossos méritos, Senhor, na nossa própria força, de ser reconhecido pelos homens. Nos perdoa, Senhor. Tudo que nós queremos é manter nossos olhos em Ti, Jesus. É confiar, nos ensina a confiar em Ti, Senhor. Preciso aprender a confiar em Ti, Senhor. Precisamos aprender a confiar em Ti, Senhor. Precisamos aprender a depender de Ti, Deus. A crer que o Senhor é por nós e nunca contra nós, ó Deus. A confiar que o Senhor, ó Deus, nos ama com amor sincero, verdadeiro, puro, Deus, incondicional, sacrificial, transformador, que o Senhor está operando nas nossas vidas. Senhor, que ao nós nos dar conta, ó Deus, da grandeza, da glória dessa nova aliança, eu oro, ó Deus, que a gente se renda, que haja uma rendição maior, Deus, porque a gente entende que nada que a gente tente fazer na nossa força, a gente vai chegar em algum lugar, Deus, vai trazer para nós algum benefício, Senhor, mas que a gente aprenda a depender de Ti, a confiar em Ti, Deus, a manter os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Deus, e deixar que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que essa alegria, Deus, possa inundar a nossa alma, inundar o nosso ser, transformar o nosso caminhar, Senhor. Nos dá prazer, ó Deus, de ler a Tua palavra e descobrir coisas grandiosas e tremendas da Tua parte. De poder falar contigo, Deus, não por uma obrigação, mas com o prazer daquele que tem o relacionamento com o Deus vivo. Aquele que conhece o Deus vivo, que venceu a morte, que criou o universo e que nos ama e que se fez conhecido por nós. Senhor, repreenda de nosso meio toda religiosidade, repreenda de nós, ó Deus, toda tendência de nos aperfeiçoar na carne, toda crítica e julgamento, toda comparação entre os irmãos. Senhor, toda brecha, ó Deus, para que o diabo venha causar confusão, divisão, ó Deus, contenda.
Repreenda do nosso meio, Senhor. Repreenda, Senhor. Venha com o teu Espírito Santo, purificador, santificador. Senhor, venha purificar.